Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al curso de ciencias. Y es un gusto para la Vicerrectoría de Investigación y para el sistema de bibliotecas tenerles aquí una vez más. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante y siempre muy complacida de tener a la invitada y a doña Saray Córdoba aquí. Le doy el pase a doña Saray para que pueda presentar a la invitada del día de hoy. Muy buenos días. Muy buenos días. Es un gusto tener con nosotros hoy a la doctora Sarita Albaili, que en primer lugar le agradezco mucho por haber aceptado nuestra invitación, por compartirnos sus conocimientos. Sarita es una persona prolífica en el campo de la ciencia abierta y específicamente en la ciencia ciudadana. Es una de las personas que más ha publicado en este campo en el mundo. No me arriesgo al decirlo el mundo, no la región, no solo la región. Sarita es brasileña, es socióloga y trabaja para el Instituto Brasileño de Investigación Científico-Tecnológica, el IBICCI. Es investigadora principal del instituto. Tiene un postdoctorado senior de la reconocida London School of Economics and Political Science de el Reino Unido. Es profesora del programa de posgrado en Ciencias de la Información del IBICCI y la Universidad Federal de Río de Janeiro. Coordinadora del Laboratorio de Ciencia Abierta e Innovación Ciudadana, el CINDALAB. Coordinadora científica de CIVIS, Plataforma Digital de Ciencia Ciudadana. Ha liderado equipos multidisciplinarios y desarrollado proyectos interinstitucionales e internacionales sobre ciencia abierta y ciencia ciudadana. Ha supervisado más de 50 tesis doctorales, disertaciones de maestría y estudios postdoctorales en ciencias de la información. Entre otras publicaciones, ha editado el libro Ciencia Abierta, Cuestiones Abiertas, que invitamos a todos ustedes a leerlo. Está disponible y podemos compartirlo más adelante en el chat. Es un gusto, reitero, tenerla aquí con nosotros en la Universidad de Costa Rica y espero que aprovechemos bastante bien su conocimiento y podamos intercambiar también en los 30 minutos finales que tenemos de preguntas y comentarios que pudiéramos ampliar algunos detalles. Les cedo la palabra a Sarita, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, buenos días, ¿me escuchan bien? Por favor, Rebeca, ¿se puedes empezar a compartir las plantillas? Te agradezco. La plantilla, ok. Entonces, buenos días, para mí buenas tardes. Muchas gracias, Saray, por invitarme a este curso. También he tenido la amabilidad de presentarme, una presentación muy amable. Yo pido disculpas de antemano por mi portuñol, así que preparé algunas notas para guiar mi presentación. Próxima, por favor. Next, Rebecca. Entonces, mi presentación se basa en el trabajo conceptual y experimental que yo y mi grupo de investigación, el Laboratorio de Ciencia Abierta e Innovación Ciudadana, el CINDALAB, hemos desarrollado sobre la ciencia abierta y ciencia ciudadana. Estamos interesados principalmente en comprender el papel de la ciencia abierta para el cambio social, particularmente en las relaciones de saber y poder. Entonces, en esta sesión del curso de Ciencia Abierta, yo abordaré específicamente, particularmente, el tema de la ciencia ciudadana. Y me voy a centrar en algunos argumentos. Un argumento es de ubicar
el debate sobre ciencia ciudadana en el contexto del movimiento de ciencia abierta y la ampliación del concepto mismo de apertura de la ciencia. Pero también mostrar cómo otros aspectos de la ciencia abierta son importantes para expandir las agendas de ciencia ciudadana. Entonces, es un doble movimiento. Otro argumento es relacionar la ciencia abierta y ciudadana en el contexto de las agendas de desarrollo sostenible y la crisis socioambiental planetaria, mundial, global que vivimos hoy día. Trataré en secuencia del papel de la biblioteca y los bibliotecarios en la difusión de prácticas de ciencia ciudadana. Si tenemos tiempo, también mostrar un poco de proyectos prácticos que estamos desarrollando, sobre todo en la plataforma de ciencia ciudadana, la CIDS. Próxima, next, por favor, Rebeca. Bueno, entonces, como ustedes habrán visto en otras sesiones del curso, el movimiento de ciencia abierta fue impulsado inicialmente por el movimiento de acceso abierto a las publicaciones científicas que surgió en la última década del siglo XX como reacción a los altos precios cobrados por las grandes editoriales comerciales internacionales. Y también influenciado por el movimiento del software libre y la cultura digital libre. Aquí tenemos una pantalla con un poco una cronología que no está completa, porque después de 2015 muchas cosas ya han pasado, pero da un poco la dimensión de distintos marcos de que va del acceso abierto hasta una perspectiva, una agenda más amplia de ciencia abierta. Y hoy en día, si intentamos hacerlo, hay que poner muchos marcos, muchos documentos, muchas políticas. Entonces, próximo, por favor. Otro aspecto es que al mismo tiempo que se amplían las posibilidades técnicas para la circulación del conocimiento y la información científica con las tecnologías de información y comunicación digitales y todo eso, la mayor parte de la humanidad permanece excluida de las grandes infraestructuras científicas, o mejor dicho, está incluida en un modo excluyente. Aquí tenemos un mapa desarrollado por Juan Pablo Alperín, que ya probablemente tenemos un mapa más reciente, pero da una idea como es el mapa visto desde el punto de vista de las publicaciones científicas. Al menos dos periódicos, las revistas indexadas, ¿no? En términos cuantitativos, la mayor parte de la ciencia se produce, o al menos se visibiliza, que son cosas distintas, en los países que concentran apenas una quinta parte de la población del planeta. Por lo tanto, la dinámica del conocimiento científico contemporáneo debe entenderse desde el interior de las asimetrías geopolíticas históricas y, evidentemente, la ciencia abierta y también la ciencia ciudadana deben ser comprendidas dentro de los marcos de las luchas, los conflictos geopolíticos en el mundo. Próximo, por favor. Pero pronto quedó claro que el acceso a la literatura científica no era suficiente para expandir la circulación del conocimiento. Aquí es una figura de Eva Méndez que me gusta mucho utilizar, que es Tela, que da un poco la idea de distintas partes que hoy en día tenemos muchos más otros componentes del movimiento o movimientos por la ciencia abierta. La Open Knowledge Foundation definió la ciencia abierta
como podendo significar muchas cosas, pero principalmente, según su perspectiva, que el conocimiento científico que las personas pueden usar, reutilizar y distribuir libremente sin restricciones legales, tecnológicas o sociales. A verdad es que más de 20 años después de la iniciativa de acceso abierto de Budapest, la BOAI, Budapest Open Access Initiative, de 2002, vemos que el movimiento de ciencia abierta ha incorporado nuevos temas a su agenda, ampliando o intentando ampliar su alcance. Tenemos en 2022 un documento de actualización de BOAI, que yo tuve también la honra de participar, de contribuir, que hace uma rediscussão muito interessante das novas questões que são colocadas para o acesso aberto diamante, as APC, as taxas de processamento de artigos, os novos modelos de negócios, justamente para dizer que é processo que já chamamos próximo slide, por favor, como movimento de movimentos, quer dizer, processo em construção. Temos que acompanhar, seguir tudo o que se passa no movimento da ciência aberta, da ciência cidadã, e todos esses movimentos que fazem parte do movimento da ciência aberta, porque todo se cambia muito rapidamente e há diferentes perspectivas, disputas, visões que se concretizam nas práticas e nas políticas. Então, há várias frentes, desde publicações científicas abertas e dados de investigação, que agora estão lá centrais, né? São pontos, são temáticas centrais, pero também, cada vez mais, as ferramentas e infraestruturas científicas abertas, software e hardware, sobretudo quando vivimos em uma economia de plataformização, de grandes, não somente as grandes editoriais comerciais, pero também os grandes negócios negócios digitais, de venda de serviços digitais. Então, há toda uma discussão sobre a migração de apropriação de los temas de acesso aberto por los grandes editoriais como grandes negócios também de dados. Então, a questão das ferramentas, as infraestruturas são cruciais. A educação aberta, hasta a ciência cidadã. Cada destes movimentos já tinha sua própria história. Não foram criados pelo movimento da ciência aberta, pero adquiriu novo significado ao converger em la ideia de abrir a ciência. E hoje, cada uma destas agendas avança hacia a expansão, pero também, como já he dicho, também está permeada por conflitos e disputas. Então, esta pantalla vê que não é só somente acesso, pero publicações abertas, multilingüismo, biodiversidade, dados também dos princípios FAIR, as métricas alternativas, agora se discutem outros critérios de avaliação, propriedade intelectual para licenças abertas, e ciência cidadã também, vamos ver que se expande para uma ideia mais ampla de ciência cidadã, que se chama ciência cidadã extrema, e outros termos. Por lo tanto, não creemos que termo ciência aberta é somente termo paraguas, aí aquela ideia de paraguas que há coisas independentes, pero a ciência aberta requer a convergência ou intersecção de estes diversos hilos que se influem entre si. E vamos ver como hoje, como eu he dicho no começo, não somente a ciência aberta, a ciência cidadã expande a ideia de abertura, pero também a ciência, outras
y los de la ciencia abierta presionan la ciencia ciudadana, por ejemplo, la cuestión de los datos ciudadanos, las infraestructuras para los proyectos de ciencia ciudadana, las cuestiones de principios, vamos a ver todo eso. Próximo slide, por favor, Rebeca. Bueno, tradicionalmente, la ciencia ciudadana designa un conjunto de acciones, metodologías y herramientas que movilizan la contribución de los no científicos a la producción de conocimiento y datos considerados relevantes para el avance de la ciencia. Esta es una definición, digamos, más tradicional. Y sabemos que la contribución de los llamados amateurs, los que no son científicos profesionales, né, la idea de los amantes de uma atividade que não são profissionais, lo hacen porque la amam, né, não ganham nada por isso, é voluntário. A ideia da ciência amateur não é a contribuição dos amateurs à la ciência, não é algo novo. É algo muito antigo, se registra desde o século XIX, pero sabemos que é algo que vem de muito antes de que isso. Desde o princípio, talvez, de quando não havia uma separação entre o que se considerava ciência, arte, cultura, etc. Pero esta contribuição de los amateurs foi perdendo espaço à medida que a atividade científica se profissionalizava, se virava uma profissão com métodos, regras próprias, com financiação e tudo isso. O próprio término científico foi acuñado recém, no século XIX, acompanhado do surgimento de diversas disciplinas científicas. A profissionalização da ciência como atividade certificada e financiada com fundos públicos, com políticas públicas, se impulsionou a partir de meados do século XX, mas particularmente a partir da Segunda Guerra Mundial, né, que a ciência passa a ser parte das políticas públicas, com financiação da sociedade, como algo que é central, considerado como central para o progresso da humanidade e também como um ativo econômico importante. A ideia de inovação, uma noção, primeiro, muito restrita de inovação como inovação solamente tecnológica, inovação para o mercado, começa a ganhar espaço ao final do século XX, pero também estas agendas vão se alargar depois, junto mesmo com o crescimento da ideia de uma ciência cidadã. O término ciência cidadana, então, chamávamos uma ciência dos amateurs, né? Mas este término ciência cidadana só aparece entre os anos 80 e 90. Claro, sempre de marco, né, que nomes de pessoas, foi primeiro tudo isso, sua difusão se atribui ao trabalho do científico social britânico Alan Urey e do ornitólogo estadunidense Rick Bonney, do laboratório de Cornell. Desde allá já víamos duas ideias, duas concepções, dois entendimentos distintos, não necessariamente conflitivos, podem também ser complementares, mas eram distintos. Alan Urey, que são contemporâneos, todos os dois, propôs uma perspectiva mais dialógica sobre a relação entre ciência e sociedade. Ele trabalhava com a ideia de uma cidadania científica. Rick Bonney, por sua parte, valorou a contribuição voluntária
de los científicos con datos a la ciencia, al estilo del crowdsourcing, né? São muitos, la multitud, né? Contribuyendo com dados para objetivos não necessariamente conhecidos, pero envolvendo grandes quantidades de dados, né? Ele trabalhava e creio que continua, particularmente em la observação de aves. Uma das iniciativas mais conhecidas de ciência cidadã no mundo é justamente o eBird, que é Bird, né? E que é eletrônico, são dados que se podem ser alimentados com plataformas digitais, né? Pero entonces vemos que el término ciencia ciudadana tiene su origen en la idea de contribución de los amateurs, mas difere deste aporte histórico de los no profissionais a la ciencia. Claro que estamos em um outro momento histórico, né? Um primeiro aspecto é a difusão de novos meios técnicos de informação e comunicação, sobretudo o desenvolvimento de plataformas e aplicações de colaboração em linha, assim como o uso de dispositivos móveis de conexão à internet, especialmente teléfonos celulares. Isto é muito importante porque permite justamente a dispersão, a distribuição de pontos de coleta, de observações descentralizadas em diferentes partes do planeta, do território, e centros de dados de informação que podem juntar todos esses dados, não necessariamente de uma maneira centralizada, há que ter um pouco de cuidado, porque sabemos que as estruturas muito concentradas têm todos os problemas de segurança, tudo isso, da informação. Pero, de todas maneiras, é possível de convergir todos esses dados dispersos com estes dispositivos móveis, portáveis, e com sua conexão via plataformas digitais. Então, a digitalização e conectividade que proporcionam estes novos meios técnicos contribuem, e não somente na ciência, obviamente, é um momento de datificação geral da sociedade e da economia, à produção de grandes volumes de dados, dos chamados Big Data e dos processos de dataficação. Como eu disse, não somente na ciência, mas a ciência cada vez mais requer grandes volumes de dados. Dichos dispositivos digitais se complementam com a fabricação e uso de novos artefatos de registro de informação, muitos de los quais são asequibles e contam com uma interface fácil de usar para não especialistas. Isso é muito importante. Há todo um conjunto de novas gerações, de novas comunidades, inclusive makers, que fabricam pequenos artefatos para registrar informação, por exemplo, para verificar a qualidade da água, o sonido, qualidade do aire, tudo isso. E sabemos que tudo isso que se pode conectar com a chamada internet de todo, Internet of Everything, que todos esses dispositivos podem ser, esses artefatos, conectados diretamente online. E agora, cada vez mais, a inteligência artificial, que traz novas inovações, oportunidades, também sabemos riscos importantes, em las formas de produzir, circular e utilizar o conhecimento, os dados e a informação. É isto para pensar grandes projetos distribuídos de ciência que demanda cada vez, considerando
la complejidad de los problemas globales actuales, el volumen y la velocidad de producción de datos es crucial, sobre todo cuando pensamos en lidar con emergências, situações críticas como as que vivimos hoje dia, como vimos na pandemia, por exemplo. Eu vou falar disso mais pouco. Então, estes dispositivos possibilitam não só novos usos e aplicações em la investigação científica, como é o caso de la e-science, las grades, não sei como se habla em espanhol, por exemplo, o projeto de mapeamento, de mapeio do genoma humano, é um caso de e-science, de colaboração descentralizada de dados, sino que também repercutem em las formas de contribuição e participação social em la ciência. Justamente porque agora cada de nós é possível de ter estes dispositivos móveis, artefatos de baixo custo e tudo isso, onde se quer por motivações distintas, porque são amateurs, se amam a ciência, ou porque há problemas territoriais, locais, o que seja, e que se podem registrar dados, informação, e enviar isso e se reproduzir uma inteligência coletiva. Os projetos e iniciativas, então, de ciência cidadana, já com este termo, essa foi a visão de Rick Bunning, se han visto facilitados por novos recursos computacionais e novas plataformas e ferramentas digitais, né? Que facilitam a conexão e contribuição destes voluntários, isso é importante, não são científicos pagos, repartidos por el globo. Um segundo aspecto que difere, né, a ciência, a ideia de ciência amateur e a ciência cidadana, é que no tempo de ciência amateur não havia esta ideia de abertura de ciência aberta. Isto não era uma questão, não era um problema. O problema se começou muito no século XX, sobretudo a segunda parte, quando havia crescente monopolização, comercialização do conhecimento científico. Então, este é facto mais contemporâneo, né? E a ciência cidadana, então, que não foi pensada de início como algo parte deste movimento de ciência aberta, começa a ser vista também como parte como dos movimentos que fazem parte do movimento da ciência aberta. E junto com outros diversos enfoques, né, com os quais a ciência cidadana dialoga, como a pesquisa participativa, a pesquisação, um conjunto de métodos que são das ciências sociais, a antropologia e tudo, que se juntam a isso e que buscam reposicionar um pouco as relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Pouco esta é a visão de ciência cidadana de Alan Turing. A ideia é que não somente volume, velocidade, mas também porosidade, horizontalidade neste grande diálogo da ciência. Então, aunque com distinções significativas entre si, de ciência cidadana e tudo, essas iniciativas indicam uma tentativa, uma ideia de expansão do conceito de abertura em ciência, mais allá do campo científico estricto sensu, campo científico como le chama Pierre Bourdieu, como campo que tem suas próprias regras. A ideia é que a ciência aberta não se trata somente deste campo isolado, pero é justamente como se extravasa este campo para reconhecer o espectro mais amplo de atores e espaços, não somente a universidade,
os institutos de investigação, mas vários espaços importantes de las redes, pero também dos espaços territoriais para a produção de conhecimento que são relevantes para o avanço da ciência mesma, pero também uma ideia mais ampla de produção de conhecimento, onde a ciência é parte, não é a sola, é parte deste grande ecossistema de produção de conhecimento. Então, o ponto é que o desafio da ciência aberta implica mais que ter acesso. E mais que ter acesso, já é uma ideia, e mais que ter acesso à literatura ou aos dados de investigação. Implica também o reconhecimento e a incorporação desses outros atores, de outras epistemologias e narrativas, e também, isso é muito importante, como aportes das periferias do cenário global, como de los grupos sociais desde abaixo. Então, é algo que traz perspectivas também, como já reforçado no início, há uma perspectiva geopolítica. Bueno, terceiro aspecto desta distinção da ideia de uma ciência materna e de uma ciência cidadã é que se amplia e ressignifica a noção mesma de cidadania. Se passa a incluir a ideia de cidadania científica, a participação social na ciência. Temos um término em português que não sei se e também em inglês, que é engajamento, engaging, não sei como se habla em espanhol, então se traduzir para participação, mas é mais que participação, é engagement, se expande a ideia de coprodução de conhecimento com estas relações mais horizontais, né? Então, a própria ideia de cidadania hoje traz junto a ideia de uma cidadania científica, porque boa parte das questões da contemporaneidade, de importância social, ambiental, econômica, tudo isso, há componente científico muito forte, e a cidadania tem o direito de intervenir, de participar, de influir nesses processos decisórios que não são somente daqueles considerados os expertos. Quarto aspecto que está relacionado com esse é o crescente papel da ciência aberta, e mais especificamente da ciência cidadã, a involucrar-se, frente à atual crise planetária, a favor de desenvolvimento sustentável. E cada vez mais frente às situações de emergências e crises derivadas dessa situação. Este papel não se limita a ajudar a alienar os vazios de informação e conhecimento, os data gaps. Vamos involucrar gente para produzir dados, porque hace falta dados para que necessitem os objetivos do desenvolvimento sustentável, sino também algo mais qualitativo de apresentar soluções inovadoras e formas de intervenção informada nessas situações. Então, isso há, claro, uma visão histórica deste debate, que não é novo, né? Desde fins da década de 60, 1960, as críticas respeito à ciência se dirigiram mesmo a los patrones científicos e tecnológicos, sua contribuição para o deterioro das condições ambientais do planeta. Então, não somente contribuem para a solução, mas também há responsabilidade as matrizes energéticas e tudo isso que contribuíram para o deterioro. E, claro, que os impactos, apesar que é uma crise global, todos sabemos que os impactos e as condições estão desigualmente
ou não estão igualmente distribuídos, né? Suas causas e impactos são distintos, desiguais, e se sentem especialmente em regiões e grupos sociais mais vulneráveis. Vemos agora toda a questão da emergência climática. Então, é uma crise de soluções que exige novas formas de abordar os problemas, outras bases de conhecimento e também outras formas de fazer ciência. Então, a ciência está chamada também a revisar seu papel e modo de operar. Não somente que fazer, novas agendas, mas, sobretudo, como fazer. Novas formas de intervenção. E a pergunta é, em que medida a pressão por estilos de desenvolvimento alternativos leva a ciência a ser permeável a outros valores e práticas, outras visões de mundo, cosmovisões, outros mundos, como se chamava Latour, ou incluso cambios paradigmáticos em la estrutura de poder da própria ciência. A próxima, por favor. Next. Por lo tanto, a tese de pensamento universal como equivalente à ciência ocidental moderna ha sido questionada, dando passo à ideia de que o conhecimento tem caráter perspectivo, que os regímenes de verdade e autoridade epistêmica se formam a partir de regras condicionadas por relações de poder. Não estamos todos contribuindo de uma maneira igual. Há distintas posições neste jogo. Muitos señalam que os paradigmas científicos ocidentais han promovido incluso a invisibilidade e han criado obstáculos para o desenvolvimento e reconhecimento de outras e mais diversas trajetórias científicas e tipos de conhecimento que poderiam dar passo a caminhos de desenvolvimento mais sustentável. Algumas soluções já estavam lá, mas foram invisibilizadas. A próxima, next, please. Ok. Neste contexto, ha surgido conjunto de visões contra-hegemônicas sobre o saber e a ciência, expressando, nas palavras do filósofo francês Michel Foucault, uma verdadeira insurreição do saber subordinado. Em geral, estas linhas de pensamento têm buscado visibilizar visões e perspectivas epistêmicas de los pueblos tradicionais, das populações vulneráveis, los grupos socialmente estigmatizados, los conhecimentos basados em la experiência, la expertise leiga, valorando su rol para enfrentar a presente crise. Propõem promover o que consideram justiça cognitiva. Justiça cognitiva como desenvolvimento da ideia de justiça social, justiça ambiental e hoje em dia incluso a justiça climática. Há que reconhecer também neste cenário que há uma crise de representação institucional em geral e de democracia representativa que também ha afetado a percepção pública da ciência. Esta crise ha reforçado todo movimento de descrédito em los métodos e resultados do conhecimento científico, que incluem posições como a negação do cambio climático atual, a teoria da terra plana, a oposição à vacunação, entre outros temas. Próximo, por favor. Este é mapeio que hicimos em projeto internacional chamado OCSD-Net, Open Collaborative Science and Development. Há manifesto onde foi mapeio de ideias contra-hegemônicas para pensar não somente isto para a ciência aberta e cidadana, né?
a Knowledge Commons, Sustainable Cognitive Justice, Right to Research, Situated Openness, pensamento feminista, queer, tudo isso. Próximo, por favor. Bueno, entonces son estos los grandes marcos que hacen una distinción entre que se habla mucho, la ciencia ciudadana no es algo nuevo, la idea de los amateurs es algo que ya está muy antiguo y todo eso. Es verdad, pero no es. Es que todo un sistema muy más complexo, un escenario de cuestiones nuevas que tenemos como investigadores que considerar. No es simplemente algo del voluntariado que ama a ciência e tudo isso. Há outras novas realidades sociais, técnicas, políticas, econômicas, ambientais e tudo isso. Bueno, nesta figura temos algumas possibilidades de atividades e métodos de ciência cidadã. Há muitas outras, aqui pontuais, tentamos agregar algumas, né? Esta parte de arriba é a ciência cidadana tradicional, que consiste principalmente em la colaboração cidadana voluntária, em atividades como recolecção e interpretação de dados úteis para a investigação, como imagens, cada vez com a digitalização são possíveis registros de todo tipo, sonidos, outro tipo de registro, melhorando como consequência a qualidade dos resultados da investigação e abaratando seus custos. Não é que isso é muito importante, que isso não seja crucial, não seja estratégico, é crucial. A questão toda é que não é suficiente. É necessário que isso seja mais que alguns chamam de trabalho gratuito dos voluntários para projetos científicos. Era como alguns chamam o novo Big Science, como havia na época da Segunda Guerra, né, de científicos que contribuíam para grandes projetos científicos, que, por exemplo, a produção da bomba atômica, e muitos não sabiam o que era. Então, muitos voluntários estão participando, não sabem para quê. Então, este é dos aspectos que hoje se chama muita atenção, que é a questão dos protocolos de participação. Vamos falar deles. E também os outros, e aí tem toda a parte aqui de detecção, que são esses aparatos de detecção, seja passiva, seja ativa. Também toda a comunidade maker, né, de prototipado e fabricação com tecnologias abertas e sociais, de hardware e software, né? Compartição de infraestruturas, não somente computacionais, mas cada vez mais. E a grande mote das ciências aberta e cidadana mais democrática, que é a investigação participativa e coprodução, mas de novo, tudo isso tem que estar conectado. Então, esta ideia de coprodução, né, é uma ciência que dá protagonismo aos não científicos em la formulação de perguntas, hipóteses, análises que contribuam a novos enfoques e culturas participativas em las formas de fazer ciência. Então, é uma inovação na maneira de fazer ciência. Assim como também há sentido de apoiar a toma de decisões, a formulação de políticas que impliquem e cada vez mais implicam questões de caráter científico e que exijam, especialmente em temas socialmente controvertidos e conflitivos. Há toda uma linha que estamos também trabalhando nisso, que é os projetos e iniciativas de ciência cidadana em situações de conflito. Sarai, uma pergunta. Já estou pouco confusa. Temos 1 hora e meia total
ou 1h30 de charla y 30 minutos de debate? 1 hora y media de charla y media hora de... Ok, creio que não vamos a tanto, mas só para saber. É muito, 1h30 de charla é toda uma vida. Bueno, Então. necesariamente, no Não há, es ok, sim, rígido. não há problema. Então, próximo, por favor. Próxima pantalla. Esta questão de coprodução, como já falei, da situação de emergência, temos muitos projetos em Brasília, estamos mapeando isso, estamos fazendo trabalho sobre isso, com situações de emergências e desastres ambientais ou socioambientais e sanitários, utilizando metodologias de ciência cidadã, como uma maneira de promover este involucramento, a participação pública, especialmente das comunidades e grupos sociais afetados, nas atividades não somente de mitigação, que é de evitar a situação, mas também, cada vez mais, já que estamos numa situação já existente, de adaptação e resiliência, lidar com os riscos. E, ao involucrar estas populações, desde o princípio, em várias etapas da investigação, estes enfoques de ciência cidadã podem resultar em processos de aprendizagem social mais sólido e lograr um maior impacto social da investigação, porque se chega em terreno. Esta pantalla é um projeto de pós-doutorado que eu supervisionei, desenvolvido por Alan Yu Yuama, em Sindalab, nosso laboratório de investigação, que involucrou a participação da comunidade local em el mapeio e produção de dados, mapeio participativo de dados sobre riscos de inundações em la costa norte do estado de São Paulo. O estado de São Paulo está no sudeste do Brasil. Esta é uma região entre São Paulo e Rio de Janeiro, e que sofre muito das inundações, que é dos extremos da emergência climática, a sequia, que como é na Caatinga, no nordeste do Brasil, e a inundação, sobretudo na costa. Este foi muito interessante porque utilizamos a ideia, o conceito de direito a investigar, que é um conceito de um antropólogo indiano, Arun Padurai, e a ideia é que as populações têm o direito de produzir seus próprios, porque há também disputas de mapas, disputas de dados, Vemos isso agora com os mapas de Amazônia e tudo isso, Os contramapas. Próximo, por favor. A pandemia de Covid-19 trajo também novos ingredientes nesse cenário. Uma investigação que desenvolvemos em 2020, primeiro ano da pandemia, revelou uma variedade de atores que promoveram iniciativas de ciência cidadã frente à pandemia, que vão desde organizações mais estabelecidas, como instituições acadêmicas, ONGs e mesmo startups com interesses sociais, hasta grupos maker, organizações comunitárias de favelas, grupos voluntários sem vínculo nem estrutura institucional. Esta figura, vemos algumas das atividades associadas a projetos e metodologias de ciência cidadã relacionada à pandemia no primeiro ano dela, 2020, em Brasília. E nossa encuesta mostrou, temos um artigo sobre isso, depois eu passar toda uma lista de referências, de coisas que publicamos, que estes experimentos podem, primeiro, é uma ideia mais ampla de ciência cidadã, É uma ideia que a ciência cidadã, o conceito, o termo, pode se ajustar a depender das situações que são necessárias. Então,
pueden promover desarrollo de capacidades en el uso de herramientas y sistemas de alimentación de datos basadas en la comunidad. Vamos lembrar que a pandemia mobilizou o uso das plataformas digitais e houve processo aí de ter que aprender como fazê-lo, ampliar o alcance e democratizar a perspectiva da investigação científica, incluindo estes grupos afetados, e também incrementar a aprendizagem e a eficácia das ações e políticas que estavam para combater a emergência, né? Em abordagem dessas situações de emergência, porque são situações, como foi o caso da pandemia Covid, aunque se poderia dizer, isto já estava dito, desde esta pandemia se podia prever, porque os desequilíbrios ambientais já estavam e tudo isso, mas nadie poderia prever que isto ia passar como se passou com esta extensão. Então, isto requeriu esforço de inovação política, cidadã e tudo isso muito importante. Então, esses aportes foram e são muito importantes. Então, por lado, ao visibilizar o risco e a vulnerabilidade, ao mais que a própria emergência climática durante a pandemia, aunque agora toda a questão da sequia, das inundações, mas o impacto da pandemia foi enorme, né? A crise sanitária reforçou em alguns setores o reconhecimento do papel da ciência como parte estratégica em la busca de soluções à crise. Então, a vacinação e tudo isso. Por outro lado, parte da opinião pública em distintos países se mantuve refractária à evidência científica, mesmo em Brasil, né? E permeável, e sobretudo, porque tínhamos governo que era negacionista, né, da ciência e tudo isso, da vacuna, e permeável à proliferação da versão científica das fake news, que são as fake science, né, as ciências falsas, avivando as controvérsias em torno às medidas necessárias para enfrentar o vírus e a enfermidade, né, a vacinação, os usos das mascarillas e tudo isso. Se hizo entonces más evidente la necesidad de nuevos lenguajes, formas y medios de comunicación, no solo en un solo sentido, de la ciencia a la sociedad, la comunicación, la difusión científica, sino también en el sentido contrario, para que la ciencia escuche lo que la sociedad tiene que decir y aportar. Também é necessário democratizar as formas e competências para produzir, apropriar e fazer uso de los dados e da informação, né? Que é a ideia de Apadurai, de direito a investigar, assim como, isso é importante, as competências críticas da informação para evaluar a qualidade e a veracidade dos dados da informação que estão circulando. Em caso do Covid-19, estes aportes foram e são ainda mais necessários, e já foram também mobilizados no laboratório. Hicimos uma investigação sobre, antes da pandemia da Covid, da questão da Zika vírus, como há vazios de conhecimento existentes sobre a enfermidade e suas implicações, né? Então, iniciativas de ciência cidadã, nestes casos, han estado orientados tanto a promover a participação cidadã e a resiliência frente à emergência, como a mobilizar uma inteligência coletiva no desenho de soluções. Então, próximo, por favor. Assim que a ciência cidadã deve entender-se agora como parte dos movimentos de ciência aberta, como já dissemos, né? Então, a noção de abertura e participação cidadã
se mueve entre uma visão mais pragmática, que é aumento de volume, rapidez, qualidade, redução de redundâncias, que é muito importante. Vimos também na pandemia como isso, a rapidez é muito importante. E uma visão democrática, ampliando o alcance do direito a investigar de atores, temas, formas e tipos de conhecimento e que exige mais tempo. Na democracia existe tempo, processo, escuta. Então, como balancear com as duas coisas, né? E, nesse caso, a perguntar-se, e aí já tratamos não só de uma ciência aberta e uma ciência cidadana, mas uma ciência aberta e cidadana, né? Para que se hace, quem é beneficiário, o que conta, que números, que dados, quem, que palavras, que narrativas, e, sobretudo, cada vez mais, bajo que condições. Então, creio que este bajo que condições, hoje, é dos grandes debates da ciência aberta e cidadã. Porque, como disse, há conflitos, há disputas. Quando se abrem os dados, há que ter as condições para que estes dados não sejam apropriados por comportamentos suspeitosos, né? Que Elinor Ostrom chamava dos tree riders, aqueles que se aproveitam da abertura, né? Como em caso de Zika, vimos que a produção de dados sobre Zika em Brasil muitas vezes se abriam e tudo isso, e havia grupos internacionais científicos que os utilizavam e os equipos brasileiros que haviam produzido haviam um reconhecimento suficiente, ou mesmo as comunidades que não recebiam os benefícios da produção, se publicava tudo isso e aí se encerrava. Então, bajo que condições, né? Então, não está só em jogo a dimensão quantitativa, né? Mais volume, mais velocidade, sino também seu aspecto qualitativo. É o tipo, não somente o processo, mas também que conhecimento necessitamos produzir, né? Bueno, então, a próxima, por favor. Este é um esquema proposto por el investigador Muki Aklai, que é de Israel, mas que está basado em Reino Unido e agora também em França, muito conhecido em los estudos de ciência cidadana. E ele hizo grados que vão desde uma ciência mais contributiva, que é o crowdsourcing, que é o nível 1, hasta que ele chama, a seu grupo chamou de uma ciência cidadã extrema, de la coprodução, né? Então, crowdsourcing, inteligência distribuída, ciência participativa, ciência cidadã extrema ou coprodução, né? O que quer dizer ciência cidadã extrema, né? Ele defende este conceito, cujo foco é permitir que qualquer comunidade, em qualquer parte do mundo, em las periferias, em las florestas e tudo isso, inicie um projeto de ciência cidadã para tratar seus próprios problemas. Não necessariamente parte de um equipo científico, pode ser o contrário. E vimos exemplos disso importantes, né? São coisas que a comunidade tem que fazer para enfrentar os problemas, influenciar as políticas públicas, as ações de los grupos privados en el território, e muitas vezes chamam os científicos para ajudar. Então, se ha criticado o hecho de que muitas iniciativas de ciência cidadã, tradicionalmente centradas em la participação de aficionados, voluntários e entusiastas da ciência, os amateurs, em la recompilação de dados científicos, normalmente são levados a cabo em lugares prósperos, excluindo analfabetos ou populações que vivem em áreas remotas. Então, são os retirados, não sei se em espanhol, aposentados, acho que é retirado, né? Que já não trabalha, mas que tem
Plata, nas praias dos países do norte global, e tudo isso, que sacam fotos e tudo isso, tem equipaje e tudo isso, mas não é só disso que se trata a ciência cidadã. Agora temos algumas plantilhas, por favor, a próxima. Esta, então, é uma ideia que propõe como o conceito de abertura da ciência e como essa relação com a ideia de cidadania, ciência cidadã e tudo isso influencia, amplia a ideia de abertura, né? Justiça, ética, equidade, consentimento. Essa ideia de consentimento informado também não é nova, mas é mobilizada para a ideia de uma ciência aberta e cidadã, pluralidade, decolonidade. Hoje é um debate que está ganhando novas importâncias. Esse também é um debate que vem desde os anos 50, né, dos países salidos da colonização africana, né, o pensamento pós-colonial, depois o pensamento latino-americano, do pensamento decolonial e tudo isso. Há toda uma literatura que é mobilizada para pensar na ciência aberta e cidadã, a ideia de coprodução e, incluso, a ideia de uma ciência comum, o del comum, né, que é justamente a ideia não de grupos identitários homogêneos, mas a ideia de comum como encontro em la diferença. Aí temos um artigo de Antônio Lafuente, neste livro que Saray ha mencionado, Ciência Aberta, Questão Aberta. Temos este livro em português e em inglês, mas o texto de Antônio, na versão em português, está em espanhol, Antônio é espanhol. E, enfim, então é um texto muito interessante sobre a ciência do comum. A próxima plantilha. E as próximas, esta e a próxima, são ideias, são figuras, ilustrações que tentam conectar três dos aspectos da ciência aberta, que é a ideia dos dados, do acesso à literatura né, científica e a ideia de uma ciência cidadã. Então, vemos que cada vez mais essa discussão sobre ciência cidadã já está parte do framework de pensar a ideia de uma ciência aberta. A próxima também é um pouco na mesma direção. Aqui há outros ênfases. A ideia à esquerda, a ideia de inovação, que é um mote também no nosso laboratório de investigação. Inovação, aqui utiliza um termo Open Innovation, que é um termo um pouco controvertido. Eu não utilizo muito este termo, mas a inovação cidadã, a inovação social, né, é a ideia de que utilizar este conhecimento para o câmbio social. Não é inovação para o mercado solamente, mas um conceito mais amplo. E tem também uma ideia das infraestruturas, que hoje, como eu disse, temos toda uma linha de investigação em nosso grupo, em nosso laboratório sobre isso, incluso nos webinars de Cielo 25 anos, vamos ter 2 webinars, eu vou depois passar a Carai, ustedes. Já temos um para 12 de junho, que justamente vai falar sobre todos esses novos challenges, né, da comunicação científica, a questão das infraestruturas, da avaliação, da plataformização e tudo isso. E depois, no dia 23, teremos um sobre a ciência cidadã. Já estão todos invitados. Então, aqui há uma intenção de conectar toda essa discussão e ver que são dois axes importantes, né? De Open Science e Citizen Science. Lá próxima, por favor.
Este, creo que muchos de ustedes ya conocen, pensando na questão dos protocolos de dados, como a questão hoje do acesso aberto é mais complexa. Temos não só os princípios FAIR, Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, pero também os princípios CREA, propostos por os dados, por comunidades indígenas para a governança de dados indígenas, porque hoje em dia toda essa discussão da importância do conhecimento dos dados dos povos tradicionais, há que ter em que condições, né? Então, junto aos princípios FAIR, há os princípios, em espanhol, CREA, em inglês há outro acrônimo, pero aqui é a autoridade para controlar, responsabilidade, ética, aproveitamento para o benefício coletivo. O próximo, por favor. Bueno, então, vemos agora as implicações por las políticas, né? As iniciativas de ciência cidadã se han ido expandindo por todo o mundo nas últimas 2 décadas e ganham visibilidade nas agendas governamentais e de organismos internacionais. Não sei se todas e todos conhecem o documento de recomendação da Unesco sobre ciência aberta, que foi um processo de consulta muito interessante, todo 1 ou 2 anos de consulta, de seminário, e agora temos este documento, e podemos ver que ao menos 2 temas estratégicos fazem relação com a ideia da ciência cidadã. Aqui, a participação aberta dos agentes sociais e outro, o diálogo aberto com outros sistemas de conhecimento. Então, vocês veem que como é cada vez mais importante esta temática, né? Poderíamos aprofundar isso depois, vendo todos os subitens que há sobre isso, mas somente para dizer, né? Um outro documento que este nível brasileiro, a próxima, por favor, que nosso grupo participou, foi os resultados, este está somente em português por um momento, de um grupo de trabalho sobre dentro da ação do Plano de Ação Nacional de Governo Aberto, que é parte de um movimento internacional que é de OGP, Open Government Partnership. Temos em Brasil todo um esforço para pensar o governo aberto e desde há uns anos temos toda uma parte sobre como ciência aberta hace parte de um governo aberto. E, lá ano passado, tivemos uma parte específica dentro da ciência aberta para proposta de indicadores para a ciência cidadã, propostas de indicadores para agências de fomento, de políticas de fomento e financiação, né? A próxima, por favor. Então, organizamos, pode passar todo de uma vez. Ok, essa é a primeira parte, eram 8 partes, esta é a primeira 4, né? São critérios que a ideia não é uma cesta obrigatória para todos os processos de avaliação de projetos, mas também ter um potencial pedagógico, indutor da adoção por parte de projetos e iniciativas de ciência cidadã, de protocolos adequados à integridade, ética, justa distribuição de benefícios, e também para que as agências financiadoras proporcionem infraestruturas e capacidades necessárias para o desenvolvimento destas iniciativas de ciência aberta e cidadã, porque não se pode somente dizer abram os dados, abram ciência cidadã, sem dar as condições para tal. Há que haver financiação, né? Então, aqui temos toda esta parte de qualidade dos dados, há toda uma discussão sobre os dados produzidos por projetos de ciência cidadã, a qualidade,
metodologias, e também se utilizam metodologias de investigação participativa, como é a interdisciplinaridade do equipo técnico-científico, como se dá a conservação dos dados, como são as metodologias de participação, há todo um detalhamento disso, né? Como são os incentivos e benefícios para os cidadãos, ou seja, quais são os retornos e benefícios sociais individuais, reconhecimentos, incentivos, mas também aqui hace falta incentivos e benefícios para os científicos mobilizarem projetos de ciência cidadã. Toda na parte de apertura e comunicação de resultados, não se pode fazer isso e depois encerrar os resultados, e como abrir os dados ao mesmo tempo que respeitando a privacidade, a ética dos dados cidadãos. Próxima, por favor. Pode passar toda. Aqui temos toda a parte, quais são as implicações sociais, ambientais e para políticas públicas, se são locais, regionais, globais, se mobilizam metodologias de educação científica ambiental, como é a adesão aos objetivos de desenvolvimento sustentável, tudo isso. Os aspectos éticos e legais, reparto de benefícios, proteção de dados, propriedade intelectual, a questão das infraestruturas abertas e a sustentabilidade institucional e financeira, porque muitos destes projetos se iniciam, se terminam, e depois os dados se perdem, como é a resiliência também, né, da continuidade, o reaproveitamento de tudo isso, e o legado para outras iniciativas. Então, este está aí todo um relatório que produzimos com estes critérios, né? E eles apontam, né, os novos desafios para a adoção de práticas e projetos de ciência cidadã, que é curação, validação científica dos dados, consentimento informado dos voluntários aos possíveis usos dos dados produzidos, reconhecimento explícito das contribuições, sistemas de propriedade intelectual, licença, mecanismo de distribuição de benefícios, infraestruturas, né? Ou seja, como permitir que diferentes grupos locais hagam uso das diferentes ferramentas e conjuntos de dados disponíveis. Isto segue sendo um problema clave dos projetos e iniciativas de ciência cidadã. Vamos, por favor, para a próxima. Bueno, entonces, finalmente, llegamos à pergunta de qual é o papel e o lugar da biblioteca e das bibliotecárias e bibliotecários neste cenário. Me imagino que nas classes anteriores, vocês falaram extensamente sobre os roles das bibliotecas e bibliotecários em outras linhas da ciência aberta, né? Sobretudo, é amplamente reconhecido que as bibliotecárias e bibliotecários han jogado um papel de liderazgo e sendo muito importante no movimento por el acesso aberto à literatura científica. É importante ressaltar que há novas agendas destes movimentos que também requerem novos rolos e competências das bibliotecas e dos bibliotecários. Por exemplo, esta é uma discussão muito viva, as competências para negociar os acordos que traem as grandes editoriais comerciais, os chamados acordos transformativos, as questões relacionadas com direitos de autor, as licenças que sejam compatíveis com a ciência aberta, as capacidades com respeito aos dados abertos de investigação. Bueno, mais recentemente se han destacado também os roles da biblioteca com respeito à ciência cidadã. Já existe uma literatura e estudos de casos sobre esse tema, e vamos destacar alguns pontos, né, que consideram que as bibliotecas, sobretudo as públicas, sejam acadêmicas, comunitárias, enfim, estão bem situadas para apoiar as iniciativas de ciência cidadã,
sobretudo para reubicar de maneira efetiva as atividades científicas em sua comunidade local mais ampla, o território do entorno. E aqui vamos ter alguns exemplos. Este foi um trabalho de Luana Rocha, que trabalhamos juntas, que esse é um pequeno, rápido levantamento de projetos, e uma de ciência que desenvolvidos por bibliotecas, e claro, são coisas distintas. Há projetos desenvolvidos diretamente pelas bibliotecas para suas finalidades, e também as bibliotecas são infraestrutura, suporte para projetos com outros temas, que utilizam, né, a biblioteca como um suporte importante. Aqui destacamos, sobretudo, de projetos de transcrição colaborativa de documentos, são bastante comuns nas bibliotecas. Este é um projeto impulsado por a biblioteca da University College of London, chamado Transcribe Bentham Project. O Jeremy Bentham foi um filósofo britânico do século XIX, e esta biblioteca alberga ao redor de 60.000 de seus manuscritos, e ha estado promovendo um esforço para transcrever este material para produzir uma nova edição de uma coleção de obras do filósofo. Então, se utiliza uma plataforma digital criada especialmente para o projeto, através da qual os voluntários podem contribuir transcrevendo os documentos a partir das fotos proporcionadas digitalmente. Há cerca de mais de 30.000 páginas de manuscritos. A próxima, por favor. Outro exemplo é a Lee Krause, da biblioteca da British Library, biblioteca britânica. O objetivo também é ampliar o acesso aos fundos da biblioteca através da digitalização e transcrição de documentos. Então, um dos projetos alojados é o Convert Archives, né, cujo objetivo é transformar materiais impressos em textos de maneira participativa, né, para que possam ser buscados facilmente em base de dados digitais. O próximo, por favor. Outro projeto em la mesma plataforma da British Library se chama The Spotlight, e também para transcrição de nomes de artistas e apresentações que se encontram em cartéis de los antigos teatros britânicos. Próxima, por favor. Há um projeto do The People Library of Congress, que se centra dos Estados Unidos na transcrição e revisão de páginas e documentos da coleção da biblioteca, é revisado por voluntários antes de publicar-se no sítio web da biblioteca. Um pouco distinto, o próximo, por favor, são os Juegos para la Vivienda, que é um projeto em Barcelona, Espanha, que é um projeto com enfoque mais participativo, que ha fomentado a implicação, a participação da comunidade. Há 3 bibliotecas municipais de Barcelona. Entre novembro de 2018 e março de 2019, se realizaram 3 sessões de cocriação. Primeiro, para a identificação sobre a inquietude social, a demanda social existente, depois a formulação da pergunta de investigação, e, ao final, a conceptualização e a planificação da intervenção no espaço público, sobre em torno da questão da habitação. Em cada município, um grupo motor ha participado, formado por usuários das bibliotecas e outros grupos, como associações. E essas aportações permitiram identificar uma preocupação compartida com o acesso à vivienda. Em verdade, este tópico se chegou ao final, não havia um tema já definido. Em base a esta preocupação, se han consensuado várias perguntas de investigação, né? Foram ponto de partida da conceptualização da intervenção.
se resultaron nuevos datos científicos sobre acesso à la vivienda. Também temos alguns exemplos. Próximo, por favor. Anteriores a esta ideia de ciência cidadã, mas que são um pouco convergem, né, com a ideia de espaços makers nas bibliotecas, né, como espaços de experimentação e aprendizagem colaborativo no uso de ferramentas como impressoras tecnológicas, como impressoras 3D, tecnologias abertas, como a Arduino. O próximo, o Library Market Project, também criado para promover conhecimento em ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Trabalhou com vários departamentos das universidades. A Westport Library Makerspace, esse já foi. Sim. E o próximo, por favor. Aí também um interessante. Antes desse, perdão, antes. Este dos mosquitos. Sim. Outra possibilidade são iniciativas já existentes que a biblioteca vai se integrar, né? Então, também em Barcelona, o mosquito alert para detectar a implantação de mosquito, a difusão, né, de mosquito tigre no município, né? O objetivo era conhecer os sítios de cria do mosquito, divulgar a prevenção de sua aparição. E a biblioteca ajudou, né? Ela usou a capacitação para notificação de qualquer pessoa sobre a presença dos mosquitos, como os lugares de cria, etc. Então, próximo. Então, esta um pouco algumas possibilidades, né, que as bibliotecas podem contribuir para iniciativas de ciência cidadã, como comunicação, divulgação, participação, no recrutamento, né, ajudar os voluntários a participar, porque esta é a ideia de que as bibliotecas estão inseridas em sua comunidade, no território, desenvolver atividades de promoção, apoiar novos modos de comunicação, né, incluindo a conexão entre as pessoas da comunidade e destas com as comunidades acadêmicas, atividades de marketing das iniciativas, facilitar a tradução aos idiomas locais, também é algo importante, atividades de capacitação para esforços de habilidades para participar em projetos de ciência cidadã, infraestrutura, oferecer espaço físico e também virtuais, digitais, né, infraestrutura material e técnica para desenvolvimento de projetos das comunidades, ajudar em manter e disponibilizar coleções de protocolos, formulários de dados, materiais educativos, coleções de conjuntos de dados, né? E também, muitas vezes, contribuir para desenvolver conjuntos de ferramentas para projetos de ciência cidadã. Então, essa é a ideia que também não é nova, mas ganha outros aspectos, que é a ideia das bibliotecas, não só como guardianas de objetos, sino também cada vez mais centros sociais da comunidade, né? E facilitadoras desses processos de intercâmbio, de aprendizagem. Então, isto tem um rol importante para a ciência e a cidadã. Então, com isso terminamos. Queria somente ter talvez a oportunidade de mostrar esta plataforma, que é a CIVES. Se puedes, devo compartilhar mesmo? Deixa eu ver aqui. Doña Angelita, ya se la comparto. Eu vou tentar assim, um momento.
Ah, ¿fue? ¿Ya está? Sí, perfecto, gracias. Entonces, esta foi desarrollada por IBIT, né? E foi desarrollada sobre o marco do código aberto da plataforma europeia e o Citizen Science, né? Utilizamos o código da plataforma europeia de modo a nos beneficiar de um código aberto que já estava estruturado, pero também participar e contribuir para esta comunidade internacional para o desenvolvimento e melhora de uma infraestrutura para a ciência cidadã. Lançamos a plataforma ano passado, né? E a ideia é que é um marco, né? Um hito na criação de uma infraestrutura brasileira para a ciência cidadã, mas a ideia é de ampliar para a outros países de América Latina, Caribe e, quiçá, também na África. Então, já temos cento e tantas iniciativas e projetos identificados em Brasília, já estamos começando em alguns outros países. Aqui temos maneiras de buscar as iniciativas. E se pode, depois estamos fazendo também para recuperar por temas, e também isto vai aparecer no mapa. Também recursos que são ferramentas, isto temos de todo o mundo, como distintas ferramentas para desenvolver projetos de ciência cidadã. Temos também uma parte de capacitação, de cursos, todos já, claro, online. Aqui temos, bom, aqui são as organizações, então não é tão importante, aqui são, que chamamos de plataformas, que é conceito um pouco distinto de projetos, porque são plataformas para muitos projetos, né? Então, temos aqui este da Argentina, aqui a plataforma europeia, brasileira de biodiversidade, não são não somente um projeto, mas são conjuntos de projetos. E agora vamos lançar uma newsletter, e vamos começar a ativar o blog e o fórum, que não está cá, sobre temas específicos, projetos, discussões temáticas específicas de ciência cidadã. Então, é criar um ambiente de discussão, de debate, né? Aqui o mapa está conectado com um mapa que é de dados públicos, que é desenvolvido por IBIT, e a ideia depois é conectar com outros dados, por exemplo, o tema da pandemia. Então, projetos de ciência cidadã naquela localidade, conectar com dados públicos sobre a pandemia, incidência da enfermidade, inclusão digital, enfim, há diferentes níveis de dados que se podem utilizar para compreender o rol e as potencialidades de uso de iniciativas de ciência cidadã para questões, né, de interesse social e ambiental. E não vamos utilizar agora, pero há link que compartilho de vídeo que hicimos, mas é cerca de 10, 12 minutos, então creio que é muito longo, sobre projeto que desenvolvemos também, que começamos com a ideia de que ciência aberta para o desenvolvimento e as que chegamos à ideia da ciência cidadã. Foi dos primeiros projetos que hicimos com esta perspectiva da ciência cidadã. Então, este vídeo está em português, pero há subtítulos em inglês, e é bonito, e sim, me gusta muito este vídeo. Si gusta lo podemos poner, o si quiere podemos compartir el enlace en el chat para que los compañeros lo puedan. Talvez, né? Prefiere não sei, que lo não sei compartamos. como queira, porque se tomará 10, 12 minutos, não sei. Aí Sarai nos diz, podemos... Sí.
solamente está. Sí, tal vez podríamos dejar el enlace en el chat y pasar a ver si hay preguntas o comentarios. Yo creo que hay mucho que hablar en este campo. Y si nos queda tiempo, pues vemos el video, si les parece. Sí, si hay tiempo podemos. Yo quisiera relacionar, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Sarita, por esta exposición. Ahí está el enlace del video. Quisiera relacionar esta exposición tuya y estos principios de la ciencia abierta y las experiencias que has planteado con el trabajo que la Universidad de Costa Rica ha desarrollado desde sus inicios en lo que hemos llamado acción social y que otras universidades llaman extensión. La relación de la universidad con las comunidades, aunque no exactamente en todos los casos sean ejemplos de ciencia ciudadana, pero sí ha habido una serie de acciones que en extensión docente, principalmente en los proyectos de extensión docente, la Universidad de Costa Rica ha puesto en práctica estos principios. No lleva ese nombre, pero sí compartimos en buena parte estos principios. Y por otro lado, quería destacar también el ejemplo de la revista ornitológica costarricense, que es un ejemplo, es así, de ciencia ciudadana, porque abre sus páginas a la exposición de diferentes personas, no necesariamente ornitólogos, sino ornitólogos aficionados, que exponen sobre la aparición de nuevas especies o de nuevas experiencias en el campo de los pájaros, de las aves. Y esta revista existe en este país desde hace ya varias décadas, pero ha sido interesante el trabajo que ellos como asociación nacional han desarrollado en el campo de las aves. Igual en la Universidad Nacional con las abejas, en el campo de la apicultura y de la exposición de las abejas, ha habido interesantes experiencias. Así es que, bueno, y perdón, y en el caso de la Escuela de Historia y más concretamente del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, el CIAC, se están desarrollando también proyectos en los que la ciudadanía aporta sus conocimientos. Entonces, creo que lo que hace falta quizás, y en eso te pregunto, ¿qué recomendarías a las universidades costarricenses para poder sistematizar estas prácticas y sobre todo desarrollar o involucrar más a las comunidades, a la ciudadanía, de la ciudadanía hacia la universidad y no de la universidad hacia las comunidades, como lo hemos hecho? Te dejo la pregunta planteada. Este es un punto que yo estuve en julio del año pasado en Santander, que es justamente en España una discusión, una red de universidades españolas, cuyo punto era exatamente este: cómo impulsionar proyectos de ciencia ciudadana o con perspectivas muy próximas, justamente porque, como eu disse, ciência cidadana não inaugura algo totalmente novo, parte de coisas que já estavam sendo hechas, e a questão é os conhecimentos híbridos. O desafio é como juntar tudo isso para grande ecologia de práticas, de conhecimentos. Então, tradicionalmente, a extensão universitária também em Brasil é uma das áreas. Hicimos mapeos sobre isso também em Brasília, creio que foi a tese inclusa de Luana, como eram as práticas dos científicos, como os científicos entendiam a ciência cidadã, e boa parte são
proyectos de extensión. Y la cuestión es que no son muy valorizados, visibilizados nos sistemas de evaluación y reconocimiento, recompensa en el sistema universitario y científico en general, científico institucional en general. Entonces, este es un primer desafío. Considerar, reconocer y visibilizar estes projetos. Outro é criar ambientes de trocas, né? Criar iniciativas onde estes projetos possam se ver, se reconhecer, intercambiar e aprender, né? Então, também há esforço de comunicação, de estruturas de comunicação, que é muito difícil de investigador ou professor, de maneira aislada, estar lá e hacerlo. Então, o apoio institucional é muito importante. Então, trazer o tema da ciência aberta e também da ciência cidadana como parte das políticas institucionais é muito importante, porque a riqueza de experiências já estão. A questão é como dar visibilidade e promover intercâmbio e reconhecimento, e aí sim criar infraestruturas comuns, as bibliotecas, as infraestruturas digitais, as plataformas, coisas que as pessoas possam se reconhecer e também, enfim, né, alimentar com coisas novas. Este é pouco que estamos tentando fazer com a CIVES, né? Pero não está somente a nível universitário, eu creio que cada instituição há que... E aí tivemos várias discussões sobretudo como motivar, né? Porque um dos problemas é que quando há uma institucionalização muito dura, a dimensão de inovação se perde também. Se acaba virando algo com critérios muito rigorosos, então ciência cidadana tem que ser isto, e se põe em uma caixa cerrada. Isto é péssimo. Então, as políticas são boas, mas também podem ser um obstáculo quando são políticas que não partem de abaixo, são coisas que se põem de acima. Isto não é ciência cidadana, então não vai. Há que ter uma perspectiva mais flexível. Então, você tem mas já há comunidades de aprendizagem sobre políticas, quero te dizer isso, sobre políticas de apoio à ciência cidadana em universidades. E vi que Espanha é muito rico, muito fértil, estão muito avançados, há intercâmbios interessantes assim. Sarita, tenemos dos preguntas y las voy a hacer al mismo tiempo porque están relacionadas. Doña Geisy Arroyo nos pregunta, que es una persona que ha tenido mucha experiencia en este campo, en el campo de la conservación y el desarrollo de los moluscos en la zona sur del país. Dice, doctora Albagli, ¿cómo fomentaron la colaboración interinstitucional para la promoción de la ciencia ciudadana? Y Jorge Polanco nos pregunta, ¿qué tipo de incentivos brindan las personas investigadoras a los ciudadanos? ¿Cómo fomentaron la colaboración interinstitucional? Esta é uma pergunta, pero em minha experiência personal, ou como vejo que isto... assim, em termos de colaboração interinstitucional, já vemos a criação de associações e redes de ciência cidadana, em nível nacional de países e em nível regional. Então, por exemplo, em Europa, já temos a ECSA, European Citizen Science Association, que tem um congresso anual, que tem a plataforma EXA, que tem todo um conjunto, creio, inclusive que tem uma revista, uma publicação e tudo isso. Em Brasília já temos também a Rede Brasileira de Ciência Cidadana, com mais de 400 membros. Então, já existe esta certa preocupação de somos uma comunidade, queremos trocar
cosas. Mais uma vez, o problema é que estas comunidades não se cierren, porque se os princípios, isto não é, já é uma comunidade cerrada, para mim já não serve. Temos que ter esta ideia de amplitude, se eu me vejo neste grupo, tenho perspectivas, tenho ferramentas a oferecer e tenho coisas que quero aprender, então, venga, que venga, né? Então, esta é uma questão que sei que há grupos, mesmo em Europa, eu estive em França agora em janeiro, há grupos, por exemplo, de França que estão começando sua participação na plataforma europeia, pero não sabem se há projetos que eles consideram de ciências cidadãs, se a Associação Europeia vai considerar também. Então, devemos evitar isso, né? Então, eu creio que um nível de institucionalização é importante para fomentar a colaboração, mas tem que ser uma comunidade aberta. Vamos trabalhar com o conceito de abertura também nestas comunidades. Bueno, que tipo de incentivos brindam as pessoas investigadoras a los cidadãos? Bueno, esta é uma questão que tem sido objeto de muitos debates, porque há distintas motivações para este tipo de participação, tanto de los científicos como de los não científicos. Então, os não científicos se dizem, é necessário reconhecer quando há uma publicação de artículo que a pessoa seja um coautor. Muito bem, mas há gente que para isso não significa nada ser um coautor de um artículo. A pessoa quer que haja uma recompensa local para sua comunidade, que traga algo para, né, que os resultados possam volver à comunidade. Então, essa é uma maneira de recompensar. Também as recompensas personais, a ideia de participar de uma comunidade de aprendizagem, ou mesmo de uma comunidade de ativismo, para, por exemplo, a questão de las flooding, né? Me olvidei em espanhol como é, as enchentes, as floods, das chuvas, das quedas causadas, de barragens causadas pela atividade mineira em Brasil, agora foi muito forte. Então, há todo um grupo de afetados que se sentem recompensados de poder ter voz para ter repercussão nas políticas públicas e também privadas daqueles grupos empresariais que foram causadores destes problemas e tudo isso. Então, há distintos níveis, inundações, há distintos níveis como em português, há distintos níveis de incentivos. Incentivos muito simples, eu quero participar, mas necessito algo para um apoio para me movimentar, de transporte, de alimentação, e tudo isso, este é um incentivo. Não é um pago, é apenas um incentivo para que a pessoa salga para fazer coisas durante um dia, uma semana, sei o que seja. Hasta incentivos mais comunitários e incentivos mais políticos, enfim, há muitas possibilidades. Muy bien, es interesante porque en esto que nos planteas sobre la formación de redes, las bibliotecas pueden estimular esa formación. Tienen la tecnología a mano, tienen las relaciones con la comunidad universitaria y perfectamente podría dar un inicio de un trabajo en ese campo, como los ejemplos que nos planteaste en UCL o en la British Library, que son ejemplos de bibliotecas que están trabajando en ese campo. También conocí el ejemplo de Sí Historia en España,
que es cómo se construye la historia a partir de las voces de las comunidades, de la ciudadanía. Muy interesante. Muy interesante. Son la ciudadanía los que aportan los datos históricos para poder enriquecer la historia, por ejemplo, de la Guerra Civil Española o del Holocausto, de las personas que estuvieron ahí o hijos de, pero a partir de las voces propias de esas experiencias. ¿Existe en Brasil también algún caso así, similar? Tal vez, pero no sabería decirte ahorita mismo. Hay proyectos, yo sé, no son necesariamente de bibliotecas, mas utilizam as estruturas de bibliotecas e de arquivos, não? De arquivos, muitas vezes, que tem a ver com mapeios urbanos, tem a ver com também reconstituição histórica. É um projeto que está em CIVES, que se chama Arquigrafia, que creio que é da Universidade de São Paulo. Mas seria interessante, é uma boa ideia de fazer esforço para fazer relevamento, uma identificação destas iniciativas de bibliotecas. Acho que é uma boa ideia e creio que também pode ser algo que vocês poderiam pensar em Costa Rica. Muy bien. Bueno, tenemos muchas tareas por delante y que no nos quejemos luego de que las bibliotecas no tienen nada que hacer en nuestro medio, sino que hay mucho que hacer. Y sí, lo que tenemos que mantener es una mente abierta al cambio y a las nuevas posibilidades. ¿Te parece? Sim, grandes desafios, retos, né? Retos que as bibliotecas têm que renovar-se todo o tempo, porque têm uma responsabilidade comunitária muito, muito grande. Exacto. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat. Sí sería valioso revisar el video, que cada quien lo haga por su cuenta, y está el enlace en el chat. Y este video nos lo aportó Sarita y hubiera sido, ahí está otra vez, gracias Rebeca. Hubiera sido interesante también tener tiempo para discutirlo, pero de todas maneras, creo que Sarita estaría disponible para cualquier comentario o cualquier otra, cualquier duda o Sim, claro. que pudiéramos tener, sí, al respecto. Com gosto, e invito-los a visitar as CIVES em registrar iniciativas e projetos. Sí, Daisy Arroyo nos dice que es importante saber que las bibliotecas podrían coordinar con otros grupos como asociaciones de desarrollo, asadas, y para incentivar la ciencia ciudadana. En esto sí tiene mucha razón Daisy, porque las asadas, Sarita, son organizaciones que trabajan con el agua, con la potabilización del agua en las comunidades. Hay más de 1000 asadas en Costa Rica que trabajan, que son actividades comunitarias enlazados con la iniciativa estatal de el agua como un recurso público, que ha sido así declarado hace muchos años en este país, pero que en estos momentos es necesario defender. Entonces, las asadas cumplen un papel muy importante de trabajo ciudadano por el agua. Y hay muchas otras iniciativas que podrían participar. Así es que muchísimas gracias, Sarita. Esperamos seguir contando con tu contribución. Y
no solo en el campo de la ciencia abierta, la ciencia ciudadana, sino en toda esta experiencia, un país enorme como es Brasil, comparado con Costa Rica, que somos un puntito nada más en el mapa, pero que podemos bien aprovechar esta rica experiencia. Así es que Muchas gracias. gracias. Y Muchas esperamos. gracias, mucho gusto. Tenemos una buena semana. Muchas gracias. Y a todos los que nos acompañaron, gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana, el 27, que es jueves. Ahí lo tienen en pantalla, con la participación de Eloy Rodríguez, que es sobre evaluación de la ciencia. Tiene un enfoque diferente al que nos planteó la semana pasada Alejandro Uribe. No es lo mismo, sino que tiene un enfoque muy particular con respecto a más o menos estableciendo un parangón con lo que hace la Comisión de Régimen Académico en la Universidad de Costa Rica. Nuevos enfoques, nuevas posibilidades para evaluar la ciencia. Así es que los esperamos y les esperamos para el próximo jueves 27. Muchísimas gracias y hasta pronto.